Bom, chegamos aqui à nossa quarta palestra do nosso segundo dia do Congresso Maio Home 2022 e é a última palestra do nosso congresso. É a última parte assim, que pena que já está acabando, mas é bom porque o ano que vem a gente vai trazer muito mais novidades para você. E eu chamo sempre a última palestra de palestra magna. Eu escolho à mão a última palestra, sabe por quê? Porque a nossa palestrante, agora a Raíssa, tem uma história muito interessante. Eu encontrei ela no LinkedIn e comecei a conversar com ela, contou a história dela, eu achei fascinante. Bom dia, Raíssa, seja bem-vinda. Bom dia, Paulo. Obrigada pelo convite. Coloca na tela aí. Raíssa, antes de começar a sua palestra, eu queria que você contasse um pouco da sua história, que eu achei fascinante. Como é que você entrou nessa área de começar, eu vou começar a trabalhar e aprender um pouco mais sobre madeira? Conta para gente. Acho que vem essa história com a madeira, acho que começa até um pouco antes da faculdade, assim. Eu gostava muito das questões de sustentabilidade, então, quando eu fui prestar vestibular, eu pensava em fazer engenharia ambiental, mas eu queria trabalhar com construção, e eu fui para engenharia civil. E aí, na engenharia civil, eu vi muito cálculo, muito concreto, muito aço, e eu não ouvi ninguém falar sobre as questões de sustentabilidade. E aí, por acaso, numa das crises financeiras entre 2014, precisando, apesar de fazer universidade pública, morava a 700 quilômetros de casa, precisando ajudar, eu fui procurar uma bolsa de pesquisa. E a bolsa de pesquisa que tinha na época era de painéis aglomerados com o professor Sérgio, que tinha feito, acho que, mestrado ou doutorado na UFSCar, que era referência nessa parte aqui em São Paulo de madeira. E aí, quando eu fui estudar os painéis, fazer referência bibliográfica e tudo mais, eu fui conhecendo esse mundo dos produtos engenheirados, né? Então, os painéis eram só ali uma, uma ponta ali do iceberg de tudo que tem de produto de engenheirado em madeira para uso estrutural. Muito E boa. aí eu Eu fui. adorei. A sua história é fantástica. Eu espero que mais gente nesse Brasil também aprenda, saiba mais sobre como usar a madeira na construção. Mas não vamos perder mais tempo, não, Raíssa. Sua Vamos palestra é lá. muito interessante, já está na linha. O tempo é seu e a palestra é sua. Obrigada. O tema que eu escolhi da palestra foi edifícios altos em madeira e o papel fundamental das lajes em NLT e CLT. Isso porque eu vou falar um pouco, né, da evolução da construção com madeira e por que essas lajes que permitiram a gente tem edifícios aí até 80 metros de altura hoje em madeira. Então, falando um pouquinho mais de mim, eu sou formada em civil pela Unesp de Ilha Solteira, que foi onde eu fiz a pesquisa com painel. Fiz um intercâmbio acadêmico para a França, onde também estudei engenharia civil. Sou especialista em sistemas estruturais pela Poli, a USP, e tenho uma formação em wood-frame na UFSCar com o Guilherme Stamato, também referência aí na parte da madeira. Então, nessa jornada, eu tive experiência, né, de projetar mais de 60 edificações em madeira, a maioria delas em madeira engenheirada, então MLC, CLT, wood frame, mas também tive experiência com a madeira serrada e roliça. E aí, para a gente contar um pouco dessa história, de como a gente chegou nos prédios em madeira, é legal a gente lembrar que na história da humanidade, né, as primeiras construções, abrigos e tudo mais, eles foram feitos com os materiais naturais. Então, a gente usava a madeira, a palha, a pedra, a argila para fazer essas construções. E aí, ao longo do tempo, na história, a gente teve a Revolução Industrial, onde entraram esses outros materiais industrializados com muita força no mercado, que foram o aço e o cimento. E nesse mesmo período foram criando-se estigmas com a construção de madeira, porque o mercado do aço e do cimento ele foi ganhando muito espaço
com as propagandas, então até nas escolas de engenharia e arquitetura se falava muito mais desses materiais, eles sendo mais resistentes, industrializados e tudo mais, e aí foram se criando alguns estigmas relacionados ao uso da madeira, que na verdade a gente sabe que a madeira é um material natural, então ela tem a anatomia ortotrópica, ela tem os nós que não são defeitos, são propriedades do material, mas ela foi sendo vista como um material antigo, retrógrado, e o aço e o cimento muito mais usado. E o que foi acontecendo? Então, para produzir esses materiais, o aço e o cimento, a gente precisa de altas temperaturas, então aí o aço, 1.700 graus Celsius, revestimento cerâmico, 1.200 graus Celsius, a gente precisa, então, de muita energia, muita água, e esses materiais, eles geram os gases do efeito estufa, então o CO2, e eles geram muitos resíduos, tanto na produção desses materiais, quanto na construção. Então, a gente chega nesse cenário, hoje, em que o nosso setor da construção civil, ele é um dos mais poluentes no mundo. Então, o setor da construção civil, ele é responsável por 38% das emissões globais de CO2 e 35% do consumo da energia no mundo. Paralelo a esse cenário, a gente tem uma previsão nos próximos 50 anos de mais 2 bilhões de pessoas no mundo. Então, hoje, 2022, a gente já tem um déficit habitacional. Daqui 30 anos, na verdade, em 2050, a gente vai ter um déficit habitacional ainda maior. Então, fica a questão, né, para todo mundo que trabalha nesse setor. Como que a gente vai suprir esse déficit habitacional? Então, não é só a questão de casa, são as áreas de lazer, as áreas de hospitais, as áreas de trabalho, como que a gente vai construir todas essas edificações sem gerar um impacto ambiental ainda maior do que a gente tem hoje. Então, nesse cenário, a madeira tem ressurgido como uma alternativa sustentável. Então, a gente tem a madeira serrada, e aí, que é um material de fonte renovável, reciclável, baixa emissão de carbono, pouca geração de resíduo, mas junto com a madeira serrada, a partir de 1920, a gente tem o início desses produtos de madeira engenheirada. Então, em 1920, o MLT, né, que é a madeira laminada pregada, e aí, a partir de 1960, os materiais que usam a tecnologia dos adesivos estruturais, que aí entra a madeira lamelada colada, o CLT, que é a madeira lamelada cruzada, e outros materiais que usam o adesivo. Então, aquele estigma dos nós, do material que é natural, que trabalha e tudo mais, a gente consegue, com os processos industriais, selecionando estruturalmente as lamelas, utilizando adesivo e outros processos, a gente tem um produto mais homogêneo, de maior resistência e com repetibilidade. Então, pensando, né, nessas construções e nesses estigmas, a gente tem alguns exemplos de construções em madeira com 600 anos, 1.000 anos. Então, essa igreja na Noruega, ela é um bom exemplo. Então, quando a gente faz um bom projeto, a gente pensa no uso adequado da madeira. E como o Bruno falou, nem sempre o uso adequado da madeira é o uso na construção toda, né? Usar a madeira com a melhor performance. Então, a gente tem construções antigas que nem tem toda essa tecnologia que a gente tem hoje, que estão aí intactas. Esse é um exemplo bem legal que eu gosto da Noruega, porque tem vários detalhes que a gente usa até hoje. Então, lá como tem a neve, eles têm os telhados muito inclinados, então a neve não fica parada sobre o telhado, com umidade e tudo mais. Eles têm ele tem nessa obra o detalhe dos beirais, e aí um outro exemplo com esse detalhe dos beirais são os templos japoneses, que também têm mais de 1.000 anos, então eles usam os detalhes dos beirais, usam todos os detalhes para proteção da madeira com a umidade, e apesar de não ter toda a tecnologia que a gente tem hoje do material engenheirado, eles têm uma grande tecnologia dos encaixes, que é bem interessante. E aí, mostrando um pouco desse comparativo,
Se a gente for ver um gráfico de quilograma de carbono sequestrado por cada tonelada do material, a gente tem lá no topo, entre o melhor material, a madeira serrada. E aí ela vai sendo seguida, né, pelo NLT, o CLT, o MLC, e lá em último a gente vê o concreto e o aço, sem, né, essa absorção e sim a emissão do carbono por cada tonelada de material. Então, como que a gente conseguiu chegar nesses produtos engenheirados e nesses prédios de 80 metros sendo feitos 100% em madeira? Um pouco da evolução do uso desse material. Então, a gente começou lá no início com os usos das toras roliças, então, praticamente sem nenhum processo industrial. Depois vem o enxamel, o wood frame, né? O uso do sistema viga pilar com os produtos engenheirados e depois o uso dos sistemas de painéis. Então, olhando no detalhe um pouco de cada um. O uso do log home, que usa as toras praticamente da forma como elas saem da floresta. Então, a gente tem um processo mais antigo, hoje a gente não vê praticamente uso, ele é mais usado em lugares como a Noruega, lugares mais frios, era usado, né? Então, você tem poucos processos com a madeira. Ele é um sistema bem mais artesanal, tanto de montagem, quanto de produção, né, de retirar o material e tudo mais. Ele utiliza um volume muito grande de madeira para conseguir dar estabilidade e tudo mais. E ele é mais rústico, então ele tem o desalinhamento das paredes, ele não é um modelo refinado. Então, um pouco mais do exemplo da montagem dessas casas, então as toras ficam sobrepostas, alinhadas, e formam as paredes como se fossem os painéis. Aqui um pouco dos detalhes dos encaixes, então, praticamente não é usado prego, não é usado outros sistemas, é só o encaixe da madeira. Em seguida desse sistema, foram iniciando as construções em chamel. Então, a gente tem muito dessas construções na Europa, a gente vê na Alemanha, e aqui no Brasil, a gente vê nos lugares onde tiveram a colonização dessa europeia. Então, a gente vê bastante no sul, aqui em São Paulo, a gente tem Campos do Jordão, então, alguns lugares específicos a gente consegue ver. Basicamente, nesse sistema é usado a madeira serrada, então já tem um processo de transformar a tora em madeira serrada. A estabilidade das construções ela é feita com contraventamento em madeira, então são essas mãos francesas, e os fechamentos, as vedações normalmente são feitas, né, ou com tijolo ou com barro. Em seguida dessas construções, veio o de frame, então a gente tem perfis bem mais esbeltos, né? Hoje a gente usa os perfis de 9x4, 14x4, então a gente tem peças, a gente consegue otimizar, né, o uso da tora, usando peças menores. É um sistema que ele é leve, ele é muito rápido de montar. Um bom exemplo que eu vou mostrar aqui no Brasil é da Tec Verde. É possível realizar prédios, normalmente de 4 a 5 andares, e você tem um controle de qualidade muito maior do que a gente tem nos sistemas convencionais de concreto e aço. Aí, os sistemas de wood frame, a gente tinha, como era feito antigamente, o balloon frame, em que os montantes, eles iam até o topo, então você precisava de peças maiores, e em seguida foram usados os sistemas de plataforma, então você pode ter peças menores e você vai otimizando o uso da madeira. Aqui comparando os dois sistemas, então, o balloon frame, já no início você coloca os montantes que vão até o último andar, e em seguida você entra com o entrepiso, né, que seria a laje do entrepiso. Já o sistema plataforma, você entra com primeiro as paredes do primeiro andar, sobe o piso e depois as paredes do segundo andar. Aqui um exemplo, né, do sistema plataforma. Então, a gente consegue ver os montantes
o entrepiso, né, com a viga interrompendo esses montantes, e depois os fechamentos com USB. Esse sistema é muito utilizado, né? Quem foi pioneiro aqui no Brasil foi a Tecverde, com as construções principalmente residenciais. Então, eles têm vários cases, assim, desses prédios residenciais construídos em 64 dias, que no Brasil, quando a gente fala, o pessoal acha que é alguma construção japonesa, alguma coisa assim, e não, é uma empresa brasileira construindo em wood frame. Eles usam, né, esse sistema do frame, que é os montantes em madeira, depois as placas de OSB dos dois lados, que essas placas é o que garante o contraventamento da estrutura. Em seguida, do lado de dentro, a gente tem a membrana hidrófuga, que ela permite que a madeira respire, mas que não passe o vapor de água, então ela não deixa entrar a umidade na madeira. E depois vem a placa de gesso da parte interna. Na parte externa, a gente tem a membrana, né, hidrófuga e a placa cimentícia. E aí, normalmente, se usa o isolante termoacústico nesse sanduíche para garantir a performance acústica e térmica. Aí, um pouco mais de como é montado esses prédios. Então, basicamente, as paredes, elas vêm da fábrica, com tudo pronto, até muitas vezes com esquadria, com as tubulações e tudo mais. Então, é mesmo uma montagem de Lego das paredes. E, por último, é feito a montagem com telhado, que ele é colocado de uma vez só para garantir também o contraventamento de toda a estrutura. Em seguida do sistema de wood frame, a gente tem o sistema viga pilar, já com o MLC. Então, basicamente, é um sistema, como é feito, muitas vezes com a metálica e com concreto, então você faz os pórticos em madeira, e depois vem com as lajes, que podem ser de painel wall, que podem ser de placa cimentícia, de assoalho, tem várias formas de fazer essas lajes. Ele é um sistema que ele funciona muito bem em edificações modulares, porque daí você consegue a escala de produção, produzindo as peças iguais, e a escala também na parte de montagem. Então, aí um exemplo também das vigas e pilares. E aqui um exemplo com viga, pilar e as terças também nesse sistema. Uma coisa que é bem importante nesses sistemas em madeira, nos prédios, nas casas, é o uso de materiais que façam sentido com essa edificação. Então, muitas vezes, a gente ainda recebe muitos projetos pensados em concreto, então, com alvenaria, com telha de barro, e aí a gente vai pensando em materiais leves e que façam sentido junto com a madeira. E, por último, que é o que hoje permite esses prédios altos, é o solid timber, então, os painéis em madeira. Aí a gente tem como exemplo o CLT, mas nós temos outros exemplos, que é o NLT e o DLT, que eu vou falar um pouquinho de cada sistema. Ele também garante, como os outros, um alto grau de industrialização, a precisão, o controle de qualidade, maior do que a gente tem quando é feito uma construção em loco com materiais tradicionais. Então, aqui um exemplo do uso desses painéis. Eles podem ser usados tanto em lajes como em paredes estruturais. Nesse exemplo, o CLT está aplicado tanto na laje quanto na parede. Então, todo o contraventamento da estrutura é feito pelo CLT também. E aqui, para a gente entender um pouco desses três sistemas de laje. Então, hoje, o que a gente tem principalmente é o CLT, que ele é um sistema painel usado em lajes e paredes. Então, ele usa o adesivo entre as placas e entre as lamelas de topo, usado o finger joint. O finger joint, eu costumo fazer uma analogia, ele é como se fosse uma solda na metálica. Ele garante a resistência maior do que na própria madeira. Então, a gente tem ali
uma área de adesão tão grande que ele é como se fosse uma solda mesmo, como se a madeira fosse uma peça contínua. Em seguida, a gente tem o NLT, que é a madeira laminada pregada. Então, você tem as lamelas classificadas, que são pregadas, formando a laje. E aí, uma coisa legal do NLT é que você consegue fazer lajes curvas, você consegue usar também ele para parede. Ele tem também a possibilidade de ser usado como forro, então você não precisa fazer a parte de forro. E, em seguida, o DLT, que é bem similar ao CLT, mas com o uso de cavilhas. Então, as cavilhas de madeira, elas têm uma resistência maior. Então, um pouquinho do NLT. Eu costumo falar que ele é a nossa novo-antiga, ele é o nosso produto novo-antigo, porque ele é um dos primeiros materiais engenheirados. Ele foi muito usado na América do Norte, em armazéns, em fábricas, em 1920, em decks de pontes. E aí ele ficou um tempo esquecido quando entrou os materiais com adesivo, e agora ele está voltando muito forte. Então, qual que é a parte legal do NLT? Ele não exige um investimento fabril alto, porque eu não tenho prensas hidráulicas, eu não tenho uso de adesivo. Ele pode ser, por exemplo, feito em loco. Então, você não tem um grande investimento fabril. Tem muitos prédios sendo usados com essa tecnologia, porque o mundo todo está evoluindo nesses sistemas. Então, às vezes, você não consegue fazer um investimento fabril grande para produzir o CLT, mas você consegue produzir o NLT. Um outro detalhe, as lamelas são unidas por pregos. Em cima dessas lamelas, normalmente é colocado o USB, que ele faz a solidarização entre as peças. Ele forma, né, a membrana estrutural. Aqui, um pouco de como esses painéis são usados. Então, se a gente for ver num corte como ficam esses painéis, tem várias formas de fazer. Então, a gente pode usar a madeira serrada de forma retangular, mesmo como formando um maciço. É possível usar com as lamelas deslocadas ou intertravadas. Isso é muito usado para colocar os perfis, né, de isolamento acústico nessas partes deslocadas, ou então para passagem de instalações elétricas ou outras instalações. Alguns outros detalhes. O NLT usinado ou com friso, para ser usado como forro, e também ele com essa usinagem interna, também para usar algum isolante térmico e acústico. Então, a madeira ela tem propriedades de isolamento térmico bom, mas o isolamento acústico por contato, normalmente ele não é tão bom. Então, usar essas lamelas deslocadas, intertravadas com esses materiais de isolamento, ele melhora ainda mais a performance do material. Aqui é um exemplo, né, nesse ponto 5, com essa manta acústica, com esse material de isolamento acústico. Em cima, o uso do USB e também da capa de concreto, que melhora ainda mais a questão de vibração do piso. Então, um pouco agora do CLT. O CLT ele tem um sistema muito parecido de produção do MLC. Então, as lamelas são selecionadas estruturalmente, então a gente tem a classificação dos nós e tudo mais. Essas lamelas são aplainadas, são tratadas normalmente em autoclave. É feito o finger joint e a união com o adesivo estrutural. Essas lamelas são unidas lateralmente com adesivo, formando uma placa. E depois essas placas são coladas ortogonalmente também com adesivo. Então, uma diferença interessante entre o CLT e o NLT. A gente tem o NLT com a rigidez numa direção só, como se fosse uma laje armada em uma direção só, e o CLT ele seria uma laje armada com a rigidez nas duas direções. Tanto o CLT quanto o NLT, eles têm diversos tamanhos de lamela.
Isso vai variar tanto de quem está produzindo e do cálculo estrutural, principalmente para definir a espessura desses materiais. Algumas limitações. As limitações não são tanto de produção, mas sim do transporte. Então, o CLT, as placas normalmente os tamanhos são de 3 metros de altura até 12 metros de comprimento, isso por conta, né, de transporte. O CLT, também como o NLT, ele pode ser usado como forro. Em cima dele, normalmente, é colocado uma manta de isolamento acústico, uma capa de concreto, e aí pode ser usado qualquer tipo de revestimento. Aqui um pouco mais de como são formadas as lamelas. Então, tem vários tipos de configuração. Vocês pode ter 3 níveis de camadas, 5 níveis, 7, 9. Então, tem várias formas. Isso depende do cálculo estrutural. Aqui dá para ver mais, então, D1, D2, D3. Essas lamelas, essas camadas não precisam ser da mesma espessura, então você pode ter 30, 40, 30, ou 20, 30, 20, depende muito do cálculo. E uma coisa interessante da aplicação também do CLT, a gente vê muito ele usado como parede estrutural, né? Mas ele pode ter um uso também como viga. Então, isso vai depender do sistema que está sendo proposto e da orientação que vai ser usado a lamela principal. Então, apesar dele ter a rigidez nos 2 sentidos, ele tem um sentido em que a rigidez é maior. Então, a gente vai sempre aplicar, quando é uma parede estrutural, o principal sentido na vertical, e quando ele for usado, como nesse segundo esquema aqui, como viga, no sentido horizontal. E aí ele pode ser aplicado como laje, como cobertura, além das opções de parede. Aqui é mostrando 2 sistemas que o CLT, tanto o CLT como o NLT, todas essas lajes podem ser usadas. Então, ela pode ser usada no sistema pilar, viga e a laje sólida, ou então ser usado com o sistema parede estrutural e laje estrutural com o CLT e NLT. E aí, qual que é a vantagem do uso dessas lajes em madeira engenheirada? Já falaram bastante aqui de vários pontos, então vou passar até um pouco mais rápido. Mas as lajes, os materiais engenheirados, eles têm 30% menos emissão global, e eles geram até 50% menos resíduo do que os materiais tradicionais. Um exemplo interessante também é que a madeira é um material mais leve que o aço concreto. Então, normalmente, a gente tem as fundações são menos robustas, usam menos material. E esse é um estudo comparativo que é interessante, que ele fala assim, com o peso que a gente economiza numa construção em madeira, daria para construir 35 apartamentos a mais. Então, a gente iria de 86 apartamentos para 121 apartamentos com o que a gente economiza de peso usando o CLT. As construções em madeira, elas são mais rápidas. Então, por exemplo, em prédios, principalmente, que a gente tem muito investimento corporativo, investimento de empresas, você tem um retorno sobre o investimento muito maior. A construção ela pode ser até de 3 a 4 vezes mais rápida do que as construções tradicionais. Ela usa modularidade e tecnologia, então, desde o projeto, a gente usa a metodologia BIM, porque isso vai para as peças, as bitolas e peças que a gente faz, depois vai para uma fábrica para poder ser produzido, então a gente tem que ter todo o processo BIM. Como a madeira é uma montagem Lego, a gente não tem a possibilidade de errar no projeto. Eu brinco que no concreto, se você erra alguma coisa, você resolve em obra, você faz o concreto, faz a viga mais, você consegue resolver em loco. A madeira, o que foi para a obra é exatamente o que vai ficar na construção. Então, a gente não vai ter nem o resíduo e nem a falta. Então, tudo que vai tem que ser usado. E um ponto interessante é que nas construções em madeira,
tem de 50% a 70% menos trabalhadores. Então, é muito comum, por exemplo, ver prédios de madeira sendo construídos de 3, 4 andares, com 5 montadores, com 5 carpinteiros. É algo bem, bem comum. Tem a questão do conforto e saúde. Então, muitas escolas e edifícios corporativos têm sendo feito com a madeira por conta de estudos de que estar em ambientes com materiais naturais melhoram tanto a questão do estresse quanto a questão de produtividade. Tem a questão de ter um melhor isolamento térmico e acústico em relação à alvenaria, e tem a questão também da estética e da beleza do material. E aí, um ponto, puxando a sardinha para a parte da estrutura, que é a minha parte, esse é um gráfico do Natterer. Então, ele compara o uso da madeira serrada em relação ao NLT. Então, se eu for pegar, por exemplo, uma laje maciça de madeira, ela vai ter uma resistência menor, mesmo sendo a mesma espécie, do que uma laje maciça de NLT. Por que isso acontece? Quando a gente usa as peças maciças, um nó da peça, ele tem grande influência na resistência, porque se eu tenho um nó e nessa peça, ela vai provavelmente romper por conta desse nó. Nos produtos engenheirados, como a gente trabalha com lamelas, esses nós, eles têm algumas normas, né, da distância que eles têm que estar, do tamanho que ele pode ter. Então, esses nós, dentro dessas lamelas, eles têm pouca influência na resistência final do material. Então, nos ensaios para determinação de resistência, a gente tem uma resistência maior nesses materiais engenheirados. E aí, entrando na parte dos edifícios de madeira, hoje, construído os edifícios mais altos do mundo, 100% em madeira, a gente tem, primeiro, o edifício na Noruega, que tem 81 metros de altura, ele é feito totalmente em madeira. Depois tem o Trit, também na Noruega. E, por último, o 25 King. Eu vou falar um pouco do maior edifício de madeira e do Trit. Vamos lá. Então, esse edifício, ele é da arquitetura Vow Arquitetura. Ele é feito com MLC, as vigas e pilares, então, o sistema de pórticos. O core das escadas e do elevador, ele é feito em CLT, e as lajes são em MLC e LVL. Então, o que garante a estabilidade desse edifício? É o core em CLT, e são as lajes como membranas fazendo esse contraventamento. E aí tem um detalhe também que eu vou mostrar dos pórticos em MLC também contraventando nas diagonais. Então, ele é uma estrutura pré-fabricada, a fachada também pré-fabricada, tem 18 andares, ele tem um grid de 7x4, e isso a gente sempre fala quando está falando dos prédios em madeira, porque isso o grid do prédio, ele define muitas questões da altura das vigas e tudo mais. Ele foi concluído em 2019 e ele é um hotel, então dá para visitar. Uma coisa bem legal é o tempo de construção. Então, esses 81 metros, né, 18 andares foram feitos em 18 semanas. Aqui dá para ver um pouco mais da montagem. Então, tem os pilares em madeira, os contraventamentos, né, nas laterais também, né, nas peças em MLC, e aí já o posicionamento das lajes. Uma coisa interessante, eu acho que tem até uma foto seguinte, aqui já é a questão da fachada, então é uma região com neve. Aqui é ele finalizado, dá para ver ainda a madeira na fachada. Aqui dá para ter uma ideia de escala. Então, os pilares, eles são bem grandes, e não é só uma questão da resistência da madeira. Para os prédios de madeira, a gente tem duas formas, né, de cálculo para a questão de incêndio. Então, você pode usar uma seção maior ou usar um tratamento químico.
no caso desse prédio, foi utilizado a seção maior. Então, realmente, os pilares e vigas, eles são bem grandes. Aqui dá para ter a noção melhor da escala em relação ao homem. Então, as bases dos pilares são bem grandes, e não só por conta do dimensionamento, mas por conta dessa questão do incêndio. Uma coisa interessante também, quando a gente usa a questão das vigas e pilares em madeira, é que a gente consegue a semi-rigidez dessas ligações entre viga e pilar. Então, por isso que não se usa mais nessas construções de madeira engenheirada aqueles apoios, né, a mão francesa nessas quinas. O outro case que a gente tem é do Trite. Esse case eu gosto muito, porque ele usa vários sistemas também de madeira, então ele entra com o wood frame, com o CLT e com o MLC. Ele é da arquitetura Artec, as imagens que eu vou mostrar são dessa arquitetura. O prédio é um prédio residencial, ele tem 14 andares, então 45 metros de altura, e ele foi concluído em 2015, em um tempo de 12 semanas, então também é muito rápido, são 3 meses de construção de um prédio de 14 andares. Aqui um pouco mais do prédio, ele fica na beira de um canal, bem próximo de um viaduto, e aqui a fachada toda revestida de vidro, mas embaixo a gente consegue ver o uso dos pilares e vigas em madeira. Então, um pouco da concepção estrutural. Ele tem os 14 andares, fica na Noruega também, esse prédio. Ele é feito por módulos, então, primeiramente, são colocados, né, os 4 módulos pré-fabricados em wood frame, sobre a base em concreto. Então, a fundação realmente é sempre em concreto. Em seguida, vem a parte da estrutura, então, as vigas e pilares e esses contraventamentos laterais feitos com MLC, e a laje sobre esses módulos em CLT. Depois é feito também a plataforma em CLT para os demais módulos, e aí é feita a sequência. Então, são colocados os módulos, o MLC, o CLT, e vão subindo mais 4 módulos até chegar aos 14 andares. Então, é feito como se fosse uma treliça de madeira, que garante uma parte do contraventamento, é colocado a plataforma em CLT, e depois é colocado os módulos. Por último, foi colocado as fachadas, então, em uma face, a gente tem a fachada de vidro cobrindo toda a madeira, nas outras fachadas, a gente tem o revestimento metálico também garantindo a durabilidade da madeira, e aí a gente tem o core todo dessa estrutura em CLT. Então, além dos contraventamentos do MLC, o que garante a estabilidade desse prédio é esse core, esse núcleo rígido que a gente chama em CLT. Aqui o modelo da arquitetura, então, como ficaria antes da fachada em vidro. Nesses 2 cases, a gente consegue ver que toda a evolução, então, desde a tora de madeira, que não tinha nenhum processo industrial, depois o uso da madeira serrada no enxamel, em seguida, o uso do wood-frame, com perfis bem mais esbeltos, aproveitando melhor, né, as toras, e, por último, os produtos engenheirados, tanto viga pilar quanto laje. Então, foi todo um processo, agregando engenharia e tecnologia para conseguir chegar nesses prédios de 14, 18 andares, com uma performance acústica e térmica boa, com a emissão de CO2 muito menor do que em prédios de concreto e aço, e também, né, com as questões todas de biofilia, de saúde e bem-estar dessas pessoas, que tem vários estudos acadêmicos hoje falando sobre
sobre isso. Então, um pouquinho do que eu queria mostrar era isso, sobre os prédios. Aqui os meus contatos, tem o meu contato, tanto os contatos corporativos de e-mail, tanto o meu celular pessoal, e o Instagram e o site da Meira, que é o nosso escritório de projetos estruturais em madeira. Muito obrigado, Raíssa. Excelente a sua palestra, pessoal que já está elogiando. Muito boa mesmo, muita informação. E eu vou falar para você, eu vou rever sua palestra de novo, vou assistir depois de novo, porque eu gostei demais. É que a gente fala assim, é uma sopa de letrinhas, né? MC, LC, que a gente tem que anotar isso no papel para ir aprendendo, né? Você já sabe, mas a gente que não está acostumado com essas sopinhas de letrinha todas, a gente tem que ir anotando para saber o que é uma coisa. Às vezes você fala CLT, MS, Gulan e tal, a gente acaba se perdendo, mas foi muito ilustrativa. Eu vou pedir só para você parar de compartilhar a sua tela para a gente começar a conversar aqui nós dois. Tá? Pronto. Aí, ótimo. E vamos aqui, ó. Henrique Baquinena, lá da Argentina, excelentes palestras. José Roberto Fontenelle, bom dia, pessoal. Palestras excelentes e muita transferência de conhecimentos e experiências vividas dentro e fora do país. Parabéns aos palestrantes e para a organização do evento. Obrigado. Guariclenes Aníbal Balarotti, considerando a resistência à flexão de uma madeira como a peroba rosa, qual seria a resistência de um painel colado em relação a essa espécie? Tem algum estudo? Então, normalmente, nos painéis colados, se usam madeiras de reflorestamento, o pinus e o eucalipto, porque eles, para você usar o adesivo estrutural, precisa de muito teste no laboratório. Cada madeira, né, não só dividindo em dicotiledôneos e tudo mais, mas cada madeira tem uma anatomia diferente em relação às células, a lignina e tudo mais, e como esse adesivo permeia nessa anatomia da madeira. Então, eu acredito que não tem estudo com peroba, tem poucos estudos assim com outras madeiras, mas normalmente são usadas essas madeiras de menor densidade, principalmente o pinus no mundo todo, e aqui no Brasil a gente usa também o eucalipto, às vezes para madeira, para o MLC, né, madeira lamelada colada, mas para o CLT, NLT, principalmente o pinus. Vamos lá, mais uma pergunta agora. O Renan Inácio, bom dia, excelente palestra. Vocês possuem ou estão trabalhando em algum projeto de edifício em madeira aqui no Brasil? A gente está tendo no Brasil muito orçamento dos edifícios de madeira. Então, o projeto, né, da Dengo aqui em São Paulo foi um primeiro case assim no Brasil de prédio em madeira engenheirada. E agora estão tendo muitos orçamentos, a gente ainda não está fazendo cálculo. Agora vamos lá, o Clair Figueto, excelente palestra. O Lauro Jorge Parado, parabéns pelo conteúdo apresentado. O sistema construtivo com madeira requer conhecimentos técnicos. Há no Brasil formação suficiente para atuar nesse mercado e quais são as formações necessárias, Raíssa? Bom, acho que dá até para eu contar um pouco da minha história. Eu cheguei a fazer o curso de woodframe com o professor Stamato, foi um curso de 42 horas, então foi bem interessante. Ele chegou, acho que, a fazer mais uma turma, hoje eu não sei se tem. Hoje tem uma especialização em arquitetura em madeira, o núcleo da madeira está envolvido, então tem essa especialização, mas de maneira geral. As normas no mundo todo, elas estão em evolução. Então, a nossa norma agora foi atualizada, não faz nem, acho que um mês, a 7190. O Eurocode está tendo muita atualização, a norma canadense, muita atualização. Então, no dia a dia, eu uso as normas, principalmente internacionais, então, muita leitura dessas normas, estudo dos cases, então, esses prédios e tudo mais, a gente estuda muito a fundo como foram feitas as chapas, como foram feitas as conexões, todos os cálculos envolvidos.
Então, é muito mais eu acho que de formação, assim, não tem, assim, mesmo que você procurar no mundo, acho que onde vai ter mais, assim, conteúdo sobre cálculo estrutural, talvez seja em Vancouver, na UBC, que tem um mestrado lá. Então, tem alguns mestrados, mas o cálculo mesmo, assim, é muito, muito desenvolvimento de modelo, assim. É porque nas nossas, que pena, né? Mas as nossas universidades de arquitetura e engenharia florestal não têm a disciplina, muitas delas não têm disciplina, o uso da madeira na construção. Às vezes é uma aula no final do Sim, curso e tudo mais. Essa é uma falha do nosso sistema, mas há de mudar se Deus quiser. sim, Né, Raíssa? Vamos sim. lá. Pablo Signor, parabéns pelo evento, Paulo, palestras excelentes. Elizabeth Weber, tal qual Pablo, muita informação, excelente. Carmo Mota, Raíssa, você brilhou, parabéns pela palestra. Obrigada. Adalberto Brito, parabéns pela brilhante palestra. Gostaria de saber quais as técnicas e procedimentos utilizados e voltados para a manutenção dessas estruturas, também como prevenção de incêndios. Obrigado. Legal. Da prevenção de incêndio, assim, eu acho que na madeira o principal, assim, é um bom projeto, e eu brinco que, assim, apesar dos estudos, dos modelos de cálculo, o cálculo mesmo, ele é muito uma receita de bolo depois que você desenvolve os modelos. Então, o que a gente se preocupa nos projetos são os detalhes construtivos. Então, são os rufos, o que vai usar de impermeabilização. Então, tem que ser um projeto muito bem pensado, uma execução muito bem feita. E aí, a manutenção, ela vai ser basicamente o STEM a cada 2 anos, para garantir, né, esse repelente, ele é um produto tanto repelente de água quanto um produto fungicida. Então, a manutenção nesse sentido, em algumas estruturas, principalmente estruturas que ficam em campo, tudo mais, não podem ter folhas, não podem ter acúmulo de lixo e de resíduos próximo desses pilares, próximo desses elementos em madeira que gerem acúmulo de água. Então, a manutenção, ela é basicamente como é feito no concreto. No concreto, a gente pinta a cada tanto tempo. Então, na madeira é a mesma coisa. Você vai fazer repassar o STEM a cada tanto tempo. Em relação ao incêndio, também é pensado na parte estrutural. Então, ou você vai dimensionar, colocando uma seção maior, que garanta... No incêndio, a gente sempre tem que garantir que as pessoas tenham o tempo de sair da edificação. Esse é o cálculo. Então, ou você vai ter o cálculo da seção. Bom, vamos lá, então. Né? Aqui, Que ó, ele é um agora. retardante de chamas. Ah, tá. Desculpe, travou minha internet aqui. Vamos lá. Opa. Rafael Andrei, ótima palestra, muitas informações valiosas. O Fábio Leônidas pergunta: obrigado pela palestra. Existe alguma obra da Amera aqui pelo Nordeste? A gente está fazendo muito projeto, junto com o Bruno, inclusive, de um condomínio residencial no Preá. Só que eles ainda estão iniciando a construção. A gente tem projeto no Preá, tem projeto na Praia do Forte, só que todos estão iniciando agora. Ó, Ruben Kreutzberg, ótima palestra. Mirajara Antônio de Paula, faço minha pergunta do Laura, que você já respondeu. Francisco Gesualdo, parabéns pela palestra. Raíssa, parabéns pelo evento como um todo, excelente. Viva a Madeira. Carlos Lima, ótima palestra, parabéns. Ariclenes Aníbal, obrigado, Raíssa, ótimas informações. A Daiane Tiopec, ótima palestra, só elogios para sua palestra, Raíssa, parabéns. Obrigada. Está aqui todo mundo elogiando, está chegando mais aqui, mas eu queria aproveitar agora, já estamos chegando no nosso final, falar o seguinte: na sua opinião, o que está faltando? Você falou que estão projetos. O que está faltando para que esses projetos virem realidade, Raíssa? Dos prédios, eu acho que é mais uma questão de tempo. Então, eu vejo, na verdade, como esse cenário muito bom. Assim, eu iniciei os estudos de madeira em 2016, 2017. Nesse período, não tinha nenhum curso, nem online, nem
presencial de madeira, então hoje a gente já tem muitos cursos, tanto online quanto presencial. Quando eu comecei a fazer os primeiros projetos, sempre chegavam projetos feitos em concreto pela arquitetura que eles queriam ver se dava para fazer em madeira. E aí, às vezes, faziam só uma parte da casa, ou um pergolado, ou área gourmet. E aí, isso foi evoluindo. Então, hoje, os projetos que vêm, a maioria já vem pensados em madeira, não são mais projetos pequenos, residências pequenas, a gente tem projetos grandes de pousada, que a gente já está em execução, projetos como condomínios, um condomínio inteiro, feito desde a portaria até todas as edificações em madeira. Então, já está assim, evoluindo muito rápido o uso da madeira nas edificações. Então, é mais uma questão de tempo, porque a nossa cultura de construção, ela pensa hoje ainda muito assim, o metro cúbico do concreto ele está mais barato que o metro cúbico da madeira. Mas aí, quando a gente analisa a estrutura como um todo, o tempo de produção, se a gente for analisar o todo, a madeira acaba compensando mais do que o concreto, tanto financeiramente quanto de retorno de investimento e tudo mais. Então, é mais uma questão do mercado e se adaptando a esse conhecimento. E vamos ter mão de obra para tudo isso, Raíssa, na sua opinião? Eu acho que tem 2 pontos, né? Tem a questão de mão de obra, que é uma mão de obra especializada, e tem a questão, que eu já vejo hoje com o escritório, de mão de obra de cálculo também. Hoje, quando a gente precisa contratar, a gente trabalha no escritório, tanto com engenheiro quanto com arquiteto para fazer os detalhes. A gente não tem engenheiros formados e arquitetos formados com... a gente não tem muitos, né? Com esse conhecimento em madeira. Então, acho que talvez aí o mercado está crescendo mais rápido do que formando esses especialistas, assim. Então, vamos lá, está aqui mais um pouquinho aqui a Silvia Cristina Rosa Souto, ótima palestra. Brícenas Esquadrias, excelente palestra. João Pedro Vanderneut Moraes, parabéns pela palestra, Raíssa. Obrigado a todo mundo aqui. E, Raíssa, para a gente encerrar o nosso congresso com chave de ouro, foi a sua palestra que realmente encerrou com chave de ouro, eu queria agora as suas considerações finais. Eu acho que eu gosto muito, assim, até retomar um pouco do que o Bruno falou. A gente abriu o escritório, né, especializado só no cálculo de madeira, pensando muito na questão de sustentabilidade. E apesar de a gente trabalhar com cálculo de madeira, a gente pensa sempre que a madeira não necessariamente precisa mesmo ser aplicada em tudo. Então, a gente tem que pensar, agora que está crescendo muito o uso da madeira e tudo mais, em aplicar na melhor performance. Então, vamos viabilizar estruturas de madeira. Então, vamos usar em conjunto com aço, em conjunto com concreto, com os demais outros materiais também sustentáveis, e ter estruturas globalmente sustentáveis, assim. Não só o material ser um material sustentável, mas a estrutura como um todo performar bem estruturalmente, em questão térmico e acústico. Acho que é isso. Bom, Raíssa, queria agradecer a você. Muito obrigado pela sua Eu que agradeço, palestra, Paulo. pelo seu tempo. Foi muito bom encontrá-la no LinkedIn. Nós vamos Muito conversar obrigada. muito mais. Sucesso na Amera. E eu queria aproveitar agora falar com vocês, internautas aí. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Espero que as nossas informações que foram apresentadas, palestras que foram apresentadas aqui, tenham muita utilidade para todos vocês. E não se esqueça de acompanhar pelo YouTube, pelo site My Youth Home, por todas as nossas mídias sociais do My Youth Home e da Paulo Cardoso Comunicações também, do Mais Floresta, como vai ser o workshop My Youth Home, em que estamos transformando uma casa de alvenaria numa casa sustentável, com muita madeira, com a parceria com a Scali Wood Arc, da minha amiga Silvia, que acabou de fazer uma palestra com a gente. Então, acompanhe a gente, porque esse processo, esse workshop vai
durar até o fim da casa. Ou seja, passo a passo do que for feito nessa casa vai ser transformado em vídeo. Ou seja, você vai aprender muito mais ainda acompanhando o nosso workshop. E espero revê-los o ano que vem no mais um Congresso Maio do Home. Muito obrigado a todos. Sejam todos muito bem-vindos todos os nossos eventos. E até a próxima. Muito obrigado. Tchau. E uma boa tarde a todos.